Abram as Bíblias de vocês em Atos, no capítulo 8, Atos 8, 26 até o 40. Atos 8, 26 ao 40. Assim que estiver aparecendo, me avisem aí, por favor. Atos 8, de 26 ao 40. Meu óculos. Verso 26. Atos 8, a partir do verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome pelo teu grande amor, por tão grande graça e por tão grande misericórdia. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui nesta noite em teu nome. E que o teu nome seja glorificado, a tua palavra seja de edificação, não somente para a minha vida, mas principalmente para a vida dos ouvintes. E o teu nome venha a ser glorificado na vida dos meus irmãos. É o que eu te oro e te peço. Abre o nosso entendimento para entendermos aquilo que nós queremos explicar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, só por uma questão de deferência, e eu acho isso extremamente importante, o Ricardo me pediu o currículo e eu mandei o currículo. Pastor Paulo César Diniz, pastor auxiliar, soldado no quartel na igreja presbiteriana, e esposo da Adriane, né? Está aí a família real? Esposa da Adriane, ela deve estar por aqui. Se ela não está, ela teve que deixar meu filho, já está voltando. E pai do Guilherme Augusto e da Giovana. Se alguém achou que o Guilherme cresceu, ele não tem mais 8, 9 anos quando ele corria por aqui. E se vocês estão assustados, esse é o mesmo susto que eu tenho com os filhos adolescentes, às vezes, de vocês, viu? Às vezes a gente vê o garoto pequeno, quando a gente vai ver, já não conhece mais. E aí tem que pedir identidade. Tu és filho de quem, né? Aí o cara, ele já percebe o quão velho você é. Então, assim, é careta como seus pais. Mas assim, e a Giovana Thalita, nós temos que aprender a honrar as nossas famílias no nosso ministério que Deus tem nos dado. Porque, às vezes, muito do tempo que a gente se dedica para entender o que nós estamos lendo, passa
por algumas madrugadas, eu pelo menos tenho o hábito de estudar sempre quando todo mundo já foi se recolher, porque aí eu tenho o sentimento de que eu não estou tirando o pouco tempo que eu tenho para ficar com eles. Então, valorizem, irmãos. Eu sei que como professores de escola bíblica, como alunos, às vezes a gente tem que se dedicar, estudar, mas é importante a gente valorizar as nossas famílias nessa questão. Muito bem, vamos ao texto, né? Pode deixar lá a introdução do texto, Filipe e o etíope, né? Pode passar aí, mais um pouco. Aí, pode ficar aí. O primeiro, nós vamos caminhar aqui como se nós estivéssemos caminhando num texto. Eu vou gastar aqui alguns minutos nessa exposição, porque para mim, a exposição bíblica, ela nos ajuda a ter um determinado entendimento. Então, vou gastar uns 10 minutos aqui e depois eu vou avançar. Primeiro, Filipe, que era um dos diáconos, o próprio Espírito Santo de Deus e algo sobrenatural. Um anjo do Senhor fala para Filipe: olha, dispõe-te, vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto, ainda fala assim. Ele se levantou e foi. Então, muitas vezes, a gente não entende. Hoje, pela manhã, estava tendo uma reportagem daqueles programas Água com Açúcar na TV, e a apresentadora estava entrevistando uma pessoa que salvou uma criança que caiu de 3 andares, umas de 4 ou 3 andares. Certamente a criança não teria sobrevivido se não fosse a pessoa. E simplesmente ela costuma não ficar ali, e ela foi ali por alguns momentos, e ela ia sair, e algo falou para ela: não, fica mais um pouco. E de repente ela vê o síndico correndo, e quando ela vê o síndico correndo, uma criança caindo, e a criança quase que cai no colo dela, ela só faz afastar e segura a criança. E aí a pessoa insistiu, coincidência, ela falou: não, foi Deus. Então, às vezes, Deus está falando e a gente não quer ouvir. Às vezes, de forma audível para nós, e nós não queremos ouvir. Nós temos que aprender a ouvir Deus mesmo hoje. O nosso Deus é o mesmo hoje e Ele será para sempre. O mesmo Deus de Filipe é o seu Deus, é o meu Deus. Às vezes, Deus está dizendo para nós irmos e nós não vamos. Evangelize, a gente não evangeliza. Estude, e a gente não estude. Trabalhe, a gente não trabalha. Deus continua falando como falou naquela ocasião. E Ele manda Filipe justamente para quem? Para falar com quem, irmãos? Vamos começar o texto, verso 27 e 28, para falar com quem? Etíope. E ele não era um qualquer etíope. Ele era um eunuco. Essa palavra eunuco, ela tem 2 sentidos, né? Tanto uma pessoa que naquela ocasião era castrado, como uma pessoa que era separado. Mas o que é importante aqui também é que ele era um alto oficial de Candance. Esse Candance é um título que era dado aos filhos da rainha, ou seja, era uma pessoa muito especial para essa rainha. E ele era superintendente de todo o tesouro, ou seja, ele tomava conta da grana. E ele viera adorar em Jerusalém. E ele estava de volta, certamente muito impactado com as celebrações, e ele vinha lendo, assentado no carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, já tinha ouvido do Evangelho, mas ele não tinha conhecido quem era Jesus. E aí, então o Espírito diz: olha, aproxima-te desse carro e acompanha. Filipe deve ter corrido um pouco e aproximou-se do etíope. E quando, na ocasião, as pessoas quando liam, elas liam em voz alta. Elas não liam como a gente lê hoje, em silêncio ou balbuciando. As pessoas liam em voz alta. E correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Daí a ideia, certamente, que o Ricardo trouxe do título, compreendes o que leis. Então, compreendes o que vens lendo? E aí ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe para subir junto a ele. Vamos lá, Filipe, uma pessoa disposta a levar a palavra de Deus. E isso é o trabalho domingo a domingo, não é domingo a domingo, é um trabalho ministerial que esses professores de escola bíblica fazem. Porque no domingo é só o avant-première.
mas muitos deles estudaram 10 horas, 8 horas, 20 horas ou até mais, dependendo do desespero, né, do assunto. Então, esses irmãos, eles se dispõem e eles estão ali. E aí Filipe faz uma pergunta. Aproximou do carro e ele faz uma pergunta: compreendes o que vens lendo? Aí o etíope, eu não sei se isso aqui tem a ver com, né, se fosse hoje, seria uma condição: bicho, como é que eu vou entender se não tem quem me explique, né? Então, é mais ou menos isso. Então, o papel que Filipe hoje desempenha é muito do papel que muitos professores vêm fazendo com maestria na Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana de Manaus e outras várias escolas bíblicas espalhadas pelo país, pelo Amazonas e pelo país. Então, tem alguém que não entende e tem alguém que precisa explicar. Esse relacionamento, tem alguém que não entende e tem alguém que explicar, é justamente esse o ministério de ensino que nós temos na nossa igreja e que acontece ali. Ora, a passagem que ele estava lendo da Escritura era justamente o quê? O texto de Isaías, o quê? 53. Um texto que justamente fala de quem era Jesus enquanto uma ovelha que vai para o matadouro. E esse texto, ele é revelador, e aqui eu vou avançar mais um pouco. Por quê? Porque ele traz toda uma história da palavra de Deus que vem desde quando Abraão fala, Isaac fala: pai, onde está o cordeiro? Ora, tinha o imolador, tinha a lenha, mas não tinha o cordeiro. Isaac fala assim: oh, pai, onde é que está o cordeiro? Deus providenciará. Esse cordeiro que Isaías fala é justamente aquele cordeiro. Esse é o mesmo cordeiro pascal. E este é o mesmo cordeiro anunciado por João Batista: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado de todo o mundo. Só que depois desse cordeiro, depois do sacrifício desse cordeiro, nenhum outro cordeiro mais precisou ser imolado ou precisa ser imolado nos dias de hoje. Então, por que o eunuco não entendera? Porque toda a cultura judaica, ele acabava de voltar de uma festa em Jerusalém, da ida ritual anual, da ida dele para Jerusalém, certamente ele ia uma vez por ano, e ele tinha uma compreensão do que era ser um religioso, um judeu. Mas não houve a percepção dos judeus naquela ocasião de quem seria o Messias, quem seria esse cordeiro. E esse texto, ele vai justamente apontar para Jesus depois que Isaías falou, mas ele não tinha conseguido identificar ou interpretar isso. Então, irmãos, hoje, o grande desafio nosso, enquanto igreja, enquanto professores de escola bíblica, enquanto alunos, é nós entendermos que Jesus está desde o Antigo Testamento sendo revelado. As boas novas, ela está lá em Gênesis 3,15, o que nós chamamos de proto-evangelho, a semente do evangelho, de que o descendente da mulher pisaria na cabeça de Satanás. E desde esse texto, Jesus está desde o Gênesis 1 na criação. Isso fica claro em Gênesis 1, isso fica claro, mais claro ainda quando nós vamos para João. Ele estava no princípio com Deus. Então, todo o Antigo Testamento, ele vem falando a respeito de Cristo. Nós, enquanto temos presbiterianos, me permita a expressão, e que temos uma perspectiva reformada, todo o Antigo Testamento está valendo ainda, no sentido de continuidade. O Novo Testamento, que nós chamamos de Novo Testamento, é o cumprimento do Antigo Testamento. Muito do que está no Antigo Testamento foi cumprido, mas foi necessário existir a lei para nos seguir como de aio
como dizem Gálatas, para nós chegarmos até Cristo. Às vezes a gente pensa, essas histórias do Antigo Testamento não tem nada a ver contigo. Tem muito, porque graças à falta de entendimento dessa história, é que o eunuco não tinha chegado até Jesus. E aí, irmãos, tem um livro chamado, o slide, eu vou pedir para você colocar aqui, slide número 16. No slide 16 aqui tem o servo sofredor, é um livro, esse livro aí, só para vocês terem uma ideia, esses autores, eles são, inclusive, de origem judaica, são cristãos convertidos judeus, eram judeus, né, de descendência, e se converteram ao cristianismo. Eles escrevem esse livro só para expor Isaías 53, tal é a grandiosidade desse texto, a importância desse texto, enquanto apontando para Jesus como boas novas. Às vezes nós só temos a ideia de que o Novo Testamento é que é as boas novas. Não, o próprio Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Daí porque, irmãos, não é uma questão de... o que está no currículo, no SEI da escola bíblica, não é simplesmente estar lá por estar, mas aquilo tem todo um significado, tem toda uma base, tem todo um incentivo, para que nós venhamos entender o que nós estamos lendo, mesmo no Novo Testamento. Então, a partir da hora que eu começo conhecendo a Jesus, conhecendo a nossa fé, conhecendo a nova vida, conhecendo Jesus, nossa fé, e aí eu parto para conhecer o Antigo e o Novo Testamento. Quando eu estou seguindo aquele currículo, a igreja está lhe preparando para você entender e compreender o que você está lendo. Nós não colocamos aqui no nosso currículo os contos dos irmãos Green, nem os contos da carochinha, nem nada. Isso aí fica para algumas escolas, mas no nosso currículo é justamente Bíblia. Para quê? Para que os irmãos tenham a compreensão da importância dos livros do Antigo Testamento e do Novo, e onde eles apontam para Jesus Cristo. Então, eu vou concluir aqui. E aí, o próprio Filipe atualiza o eunuco, e ele aponta para Jesus. No verso 34 e 35 diz: então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele sabia que era Isaías, mas a quem Isaías estava apontando? Fala de si mesmo ou fala de outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Irmãos, nós temos, e isso aqui de joelho, viu, irmãos? De joelho, e com muita sabedoria do Espírito Santo de Deus, aproveitar as grandes oportunidades. A maioria dos brasileiros tem uma Bíblia em casa empoeirada. Nós deveríamos ser experts em expor o Salmo 91, vocês entendem o que eu estou falando, né? Okay? Porque toda casa de cristãos que são nominais e não praticantes, está lá o Salmo 91, eles sabem o Salmo 23, então nós temos que ter sabedoria de pegar qualquer trecho das Escrituras, lógico, dentro do seu contexto e etc., e tentar trazer para a realidade de quem é Jesus, porque nada mais vai importar, irmãos. Lê do engano, você tem uma compreensão do Evangelho que não chega a Jesus. É engano isso, é engano. Enquanto não convertido, eu tive uma dificuldade. Eu acreditava em Deus, eu não matava, eu não roubava, então eu era o maior católico do mundo, né? Praticante, né? Não me sentia pecador, não. O mais pecador de todos, não me sentia pecador, não. E uma coisa, e toda vez que ou o Luiz Carlos ou o Jorge Leles vinha com esse papo de Jesus, chegava o ônibus, ou eu tinha que estudar, eu tinha que fazer qualquer coisa, menos Jesus. Eu até topava ler Francis Schaeffer, apesar de não entender quase nada, muito pouco. Era aquela história do ler, mas não entende, né? E querer discutir. As pessoas não sabem que precisam de Jesus. Essa é a grande realidade. A maioria
das pessoas que não frequentam uma igreja, que não sabem o significado de Jesus, não conhecem Jesus, não sabem o que Jesus fez por ela, idêntico a esse eunuco. Então nós estamos aqui justamente para sermos capacitados, não com a minha palestra, mas pela Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana de Manaus, para a gente compreender o que nós estamos lendo. Posso ouvir um amém, irmãos? É justamente por isso que nós estudamos, apesar de que alguns acham fraco, olha esse negócio de quem é Jesus, cara, tu conhece todas aquelas lições, tu tens condições de compartilhar aquelas lições com o teu colega de trabalho, com o teu colega que não entende nada do Evangelho, é lógico que você precisa ter um bom testemunho para isso. Então, o eunuco, apesar de saber ler Isaías 53, no original, vocês acham que estava na língua dele? Hã? Vocês acham? Ei, pastor Euston, estava na língua dele? No etíope? No original. Alguns dizem, uma vez eu conversando com uma liderança e falamos assim, olha, precisamos colocar um pré-requisito para a pessoa ser recebida na igreja e tal. Aí um se levantou, não precisa de pré-requisito. Filipe, batizou o eunuco sem ter feito curso nenhum. Tá bom, então nós vamos batizar os irmãos que já souberem ler no grego, no original, no hebraico e no grego, tudo bem? Aí a gente batiza. Era só isso, ele sabia ler os originais. Mas aquilo não o havia levado a Cristo. Então, vem aqui a pergunta de Filipe, eu quero voltar aqui. Filipe pergunta, compreendes o que vens lendo? E aí, a pergunta que ele fez parecia óbvia para o etíope. Como poderia entender se alguém não me explicar? Irmãos, em primeiro lugar, nós temos que ter humildade. E eu estou falando da minha parte também. De nós, em um determinado momento, dizermos que nós não entendemos isso. E termos a hombridade de procurar resposta para aquilo. Compreendes o que vem lendo? Poderia perguntar, compreendemos o que vemos ensinando? E aí, aquele nosso aluno da escola bíblica, ou aquele nosso aluno do discipulado, aquele que acabou de se converter no musical, pode se perguntar, como eu poderia entender se alguém não me explicar? E aí, irmãos, eu quero terminar esse momento orando, para que a gente levante um exército de pessoas aqui, que se coloquem na brecha como Filipe, em primeiro lugar de ouvir o Espírito Santo de Deus, se aproximar de pessoas, através da ponte que nos liga a ela, que é o Evangelho. O que você está lendo? O que diz aqui nessa Bíblia, aqui, Salmo 91? Salmo 23, você sabe do que ele está falando aqui? E você já entra ali, você já começa a explicar, porque senão, irmãos, como eles vão entender se não há quem explique? E se você está aqui hoje, é porque você quer fazer parte desse exército. Eu não estou chamando aqui você para ser professor de escola bíblica, isso ali é com o chefe, tá? Mas eu quero fazer uma oração por pessoas que querem aqui se colocar na brecha, assim como Filipe foi usado para falar de Jesus através do Evangelho, do Antigo Testamento, porque a gente pensa que o Antigo Testamento não é Evangelho, mas tem a ver com o Evangelho. Lógico que o Novo Testamento se torna muito mais simples, porque Jesus já está lá, e hoje se torna muito mais simples, porque a figura de Jesus é popular, né? Não importa se é filósofo, poeta ou comunista, né? Como diz a cantiga antiga, da época do Ricardo, mas a ideia é que Jesus é conhecido hoje, mas as pessoas não compreendem que Jesus veio para salvar a vida deles, assim como salvou as nossas vidas, e eles estão clamando, dizendo, como poderia entender, se alguém não me explicar?
eu vou fechar os olhos, eu peço que você feche os olhos, eu quero orar pelas aquelas pessoas que querem entrar nessa brecha com Felipe, que fique de pé. Senhor Deus, eu quero te louvar e bendizer o teu nome, pela vida desses irmãos que estão de pé aqui, e que estão se identificando, Senhor, com Felipe, e que estão entendendo, Senhor, que muitas pessoas não compreendem o que estão lendo. Muitas pessoas não entendem absolutamente nada, como eu, como muitos aqui, não entendiam nada das Escrituras. Pessoas que fogem do nome de Jesus, pessoas que fogem de um compromisso com a tua palavra, pessoas que fogem de uma igreja, assim como se estivessem fugindo de Satanás. Deus, capacita esses meus irmãos aqui, e me capacita para que nós sejamos com os Felipe, e nós nos coloquemos na brecha, para responder essa pergunta: como vou entender se não há quem me explique? Em nome de Jesus, capacita esses irmãos. É o que eu te peço e te oro em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, deixa eu ver o meu tempo aqui que resta. Podem sentar-se. Faltam 14 minutos. Eu vou ver aqui a página, eu já te falo qual é a página, tá bom? Ok? Página 54. Não dá para falar muita coisa. Esse documento que eu passei é um documento da minha aula de hermenêutica no seminário. Página, a espiral da hermenêutica. Aí, okay? Porque deve estar uma página ou outra aí, aí mesmo. Esse livro, o autor, a palavra hermenêutica, ela vem de Hermes, que era aquele deus grego, né, que era o mensageiro de Zeus. Então, Hermes tem a ver com mensageiros de Zeus. Quando Paulo e Barnabé são confundidos como deuses, um dos deuses que é colocado é justamente um mensageiro de Deus, Hermes, a palavra ali que é colocada quando Paulo e Barnabé são confundidos com deuses. Então, a palavra hermenêutica, ela vem de Hermes, ou seja, aquele que leva a palavra de Deus. É mais ou menos isso. A turma do seminário, ela rala um pouquinho nesse sentido, mas para vocês vai ficar isso hoje, ok? Aqui nessa, pode passar a próxima figura. Aqui vocês têm uma ideia, por que é a espiral da hermenêutica? É simples assim, é só isso aí. A primeira coisa que nós devemos ver, quando nós vamos interpretar o texto, é o gênero do texto. Ou seja, se é um salmo, se é um livro de sabedoria, se é uma narrativa, nós temos que saber qual é o gênero literário. O pastor Ricardo é pastor de português, e tem o pastor Milton e o pastor Júlio, que é o pastor de grego no seminário. E o pastor Milton, de vez em quando, brinca. As pessoas não estão entendendo grego, ele fala: meu irmão, tu precisa primeiro aprender o português para entender grego. E assim os outros idiomas. Então, gêneros são vários gêneros literários. Nós temos as epístolas, que são cartas, e aí você vai tendo vários gêneros. Aí você vai ver o contexto na Bíblia, onde é que se encontra isso. Você vai ver qual testamento, o Antigo ou o Novo, quem foi o autor do livro, qual a seção principal, o contexto imediato, tudo isso aqui, ele vai colocar como a espiral da hermenêutica. Então, fica uma dica de literatura aí para vocês. Então, passa só o próximo agora, por favor. Aqui. Eu fiquei entre não reduzir o tema, não simplificar muito, deixar uma linguagem clara, mas eu queria dar uma ideia de quanto que você pode ampliar no estudo dessa temática. E tudo envolvendo o próprio conhecimento da palavra de Deus. Não é você ter doutorado, mestrado, blá, blá, não. É justamente foco na palavra de Deus.
Coisas muito simples. Então, aqui são os 10 estágios para você entender o que você lê, segundo o Osborne, que é o autor desse A Espiral da Hermenêutica, ok? Então ele diz, a primeira coisa é o mapa do livro. Irmãos, o que vocês fazem no curso de Conhecendo o Antigo e o Novo Testamento? O que estão fazendo ali? É um mapa de não só um livro, mas de todos os livros da Bíblia. Perceberam aí? Depois, o diagrama de como se dá a mensagem, o enredo. Perceberam quando eu coloquei aquele Filipe? Filipe se aproxima do eunuco, e aí vai todo o enredo, todo o roteiro. Aí você tem estudo da gramática, estudo semântico, estudo sintático. Aí, se você faltou aula de português, desculpe, pode falar com o Ricardo depois. Mas assim, um estudo gramatical, quem são os sujeitos, quem está praticando a ação, quem deixou de praticar, coisas simples assim. E aí você tem um pano de fundo, que é justamente o que está acontecendo na história naquele momento. Depois você vai ter uma perspectiva bíblica, que a gente chama da teologia bíblica, da revelação. A ideia da metanarrativa, ou seja, a ideia da narrativa geral. Deus cria o mundo, o homem peca, ele providencia um redentor, todos nós fomos redimidos, e nós estamos esperando o quê? Consumação. Então, uma ideia bíblica do que acontece. O contexto histórico é importante, sim ou não? Sim. E aí a ideia de você conhecer um pouco a questão da teologia sistemática, me permitem falar isso aqui, se é um palavrão, mas é simples, quem é Deus, quem é Pai, quem é o Espírito Santo, o que é o pecado, isso aí também tem na escola bíblica. Vocês perceberam agora ou não? A escola bíblica, ela está nos preparando para nós entendermos o que nós estamos lendo na Bíblia. É simples assim. Eu mostrei isso aqui para vocês, porque isso aqui é um conteúdo de 30 horas de um curso que é dado no seminário. E aí o 10º passo, que chama de homilética, que é entrega a arte de falar, né? É justamente a aula que você vai dar. É o último passo. Ok? Mas eu quero concluir, para não dizer que eu não falei das flores, e aqui eu fiz o spoiler e não concluí. Estou aqui de olho no horário. Eu vou aqui só dizer o slide para ela. Então, todo esse conteúdo, ele é dado de forma básica na escola bíblica, e ele é todo o conteúdo de um curso de seminário hoje de 4 anos. Então, não se desespere. Página 125, veja se dá certo aí. Alguns vão vibrar aqui, alguns vão falar glória a Deus, aleluia, alguma coisa assim. Olha, era desse aí? Lembrou? Pode passar aí. Então, o primeiro passo que nós temos que ter para nós entendermos é justamente essas 3 palavras: observação, interpretação e aplicação. Observar o que, pastor Paulo César? E aqui eu vou pular essa parte. Eu vou fazer algo mais simples. Muitos que trabalham com qualidade, com administração, já ouviram falar de 5W2H, não é isso ou não? Sim ou não? Então, o que acontece nesse texto? Essas perguntas simples. Por que aconteceu o que aconteceu? Quem estava envolvido nisso? Nesse caso específico, quem era? Filipe e o eunuco. Onde aconteceu? Num lugar XX que o próprio texto colocou. Quando aconteceu isso? Quando ele voltava da festa de Jerusalém. Como se deu? Aí você vai aprofundar no diálogo, etc, etc, etc. Né? E aí, a pergunta que vem, o Hallmark, né? Alguns podem se perguntar, poxa, mas Hallmark tem na Bíblia? Irmãos, é o seguinte, prestem atenção. É reducionismo nós lermos o Evangelho, nós conhecermos a palavra de Deus e nós não lembrarmos que aquilo custou o sangue de Jesus, que aquilo custou a própria vida do Filho de Deus.
toda vez que nós formos compartilhar o Evangelho e compartilhar a palavra de Deus, aquilo teve um custo. O Senhor Jesus morreu por aquela pessoa, assim como morreu por mim e morreu por você. Então, eu queria deixar isso aqui como um pano de fundo. E aí vocês podem procurar esse livro do Estudo Bíblico Indutivo, volta um pouquinho lá naquele vermelhinho. Vocês podem tirar uma foto. Vocês podem procurar, o Jorge ainda deve ter essa edição, o Haroldo também. Isso não foi dado aqui ou vendido. E uma outra questão que eu quero, era basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Assim, o próximo slide depois, pode passando aí. Pode passando tudo. Vai passando, eu te falo quando parar. Aí. Ó. E aí depois vem esse outro slide, que quando você pegar uma passagem bíblica, sendo uma narrativa como essa, você vai perguntar, quem são os personagens, o que essa passagem mostra acerca dos personagens, as circunstâncias, onde eles estão, por que estão aí, o fato central, como é descrito, etc, etc, e quais são os seus resultados, ou seja, o que aconteceu. O Filipe entendeu que Isaías 53 se referia a Jesus, e ele pergunta, o que me impede de ser batizado? Simples assim. Aquele que não compreendia o que lia, passou a entender à luz da explicação do evangelista chamado Filipe. E aí pode passar um pouquinho só, deixa eu só ver aqui, tinha mais uma outra coisa aqui que eu... sim. Pode passar as discursivas. Oi. Pode passar? Aí. E como aplicação, eu acho extremamente importante essas perguntas. Todo texto que você leu, você fez aquelas perguntas lá. E todo texto que você fez essas perguntas aqui, você observou, você interpretou e agora você aplicou. 5 perguntinhas básicas aí. Tem algo para crer nesse texto, para eu crer, que vá edificar a minha fé? Algum motivo de louvor? Algo para corrigir? Algo para pedir a Deus? E algo para planejar e pelo que eu devo orar? Irmãos, foram 10, 15 anos de ministério meu, lógico que a gente começa a pegar um dicionário, começa a pegar os livros do John Stott, né, os livros de referências da igreja presbiteriana, as confissões de fé e tal, mas foram 10, 15 anos antes de eu fazer seminário, trabalhando só com essas questões básicas, ok? Se você se sente chamado já para o ensino mais teológico, mais aprofundado, você vê isso como ministério, outra coisa mais, aí você pode, com certeza, procurar o nosso seminário. Nós temos o Seminário Presbiteriano da Amazônia, inclusive o último slide, pode colocar lá, o penúltimo, tem eu coloquei no QR Code aí, se você quiser informação do seminário, quando for ter o próximo vestibular, você coloca aí o celular, os mais antigos, alguém mais jovem ensina, você abre aí no QR Code, você clica aí, e você coloca o seu nome, o telefone lá, e e-mail, se você quiser receber informações do seminário, quando estiver próximo do vestibular. Enquanto, eu queria concluir dizendo o seguinte, ainda tenho 1 minuto só, 1 minuto e 50 segundos. Irmãos, conhecer as Escrituras, entender o que nós estamos lendo, começa desde a nossa tenra infância enquanto cristãos, enquanto novos convertidos. Por mais que passe 30, 20 anos, se coloque no lugar de uma pessoa que está aprendendo a palavra de Deus. Tenha a humildade de dizer que você não sabe, de dizer que você está aprendendo. Irmãos, nunca eu aprendi tanto do que esses últimos 15 anos trabalhando com o estudo teológico. Primeiro, na questão da minha formação, né? E depois, eu já tenho 30 anos na fé, né? 5 anos na minha formação e mais 10 anos apoiando o ensino teológico. Todos os nossos pastores,
da Igreja Presbiteriana, que passaram por seminários presbiterianos ou Instituto Presbiteriano, têm um zelo muito grande por essa expressão. E esse termo, entendes o que leis, é justamente a pergunta principal dos cursos teológicos nos nossos seminários. A minha oração é que você saia dessa condição de que entendes o que leis e se coloque naquela condição de que vai ajudar aqueles que precisam compreender a palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em primeiro lugar, eu quero expressar minha gratidão a Deus por essa primeira conferência de ensino, que foi um grande desafio, até aqui ainda tem sido, mas Deus tem sido muito generoso conosco, muito bom, muito misericordioso. Obrigado, meu irmão. E tem nos permitido concretizar o sonho que Deus colocou no nosso coração. Agradecer a Deus pela vida do pastor Ricardo, pela iniciativa e também por todas as pessoas que estão envolvidas nessa conferência, seja contribuindo com o que Deus chamou cada um para fazer. Deus levantou uma equipe maravilhosa nesses dias, e também pela vida de vocês, interessados em crescer no conhecimento e na graça do nosso Deus. Eu queria convidá-los então a abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, e nós vamos ler apenas 2 versículos, capítulo 2, versos 14 e 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 14 e 15. Nós vamos fazer a leitura do texto e depois teremos uma breve palavra de oração. Vamos ler então a palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos orar. Pai, te damos graças por Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem nos achegamos a Ti nesta noite, para recebermos graça do Seu trono, de graça e misericórdia. Nós suplicamos também o auxílio do Teu Espírito, para que o Senhor fale aos nossos corações, nos dando sabedoria, entendimento espiritual, e que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração para compreender as maravilhas do Teu santo Evangelho. Fala conosco, perdoa os meus pecados, os nossos pecados, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos, como já foi falado no início, o tema da minha exposição será: maneje bem a palavra da verdade. Maneje bem a palavra da verdade. Esse tema é extremamente relevante e oportuno para os dias atuais, porque a cultura evangélica prevalecente dos nossos dias tem sido marcada por relativismo e por muitas distorções, onde não há mais absolutos, onde os fins justificam os meios, não importando quais sejam eles. E é dentro desse contexto, desta realidade que nos cerca, que nós somos chamados por Deus a fazer diferença na nossa geração. De maneira mais específica, olhando para o tema geral da nossa conferência, que é transformados pela palavra de Deus, sermos instrumentos do Senhor, a fim de que esse propósito se cumpra na vida do seu povo e daqueles que Deus chamar pelo seu santo Evangelho. E para isso, portanto, nós precisaremos sermos capacitados por Deus a manejar bem a palavra da verdade, conforme
o tema da nossa exposição. Aliás, é exatamente isto que o apóstolo Paulo orienta o jovem Timóteo, pastor naquele momento da igreja de Éfeso. Mas antes mesmo de fazer a exposição desse texto, eu gostaria de situar os irmãos a respeito do contexto histórico desta passagem. Eu não pretendo fazer uma exposição temática desse texto. Eu pretendo fazer uma exposição ou uma pregação expositiva, entendendo que esta é uma das maneiras como Deus também ministra a nossa vida. E por isso eu quero, portanto, olhar com você o contexto em que esta carta foi escrita, porque assim nós conseguiremos alguns resultados mais promissores, como, por exemplo, entender a intenção do apóstolo Paulo quando ele escreveu esta passagem. Isto é extremamente relevante, é extremamente importante. A segunda carta a Timóteo foi escrita da cidade de Roma pelo apóstolo Paulo, por volta do ano 67 depois de Cristo. Paulo estava preso quando escreveu este documento, esta carta. Ele estava na antessala do seu martírio, por haver Nero decretado a sua execução. Portanto, o que temos aqui em 2 Timóteo são as últimas palavras do apóstolo Paulo. E esta carta, como o nome mesmo sugere, foi endereçada a Timóteo, que havia se tornado um dos principais cooperadores do ministério do apóstolo Paulo. Timóteo era natural da cidade de Listra e era filho de pai grego e mãe judia. As informações que temos quanto à sua criação é que ele foi profundamente influenciado por sua mãe Eunice e por sua avó Lóide. E ambas foram mulheres piedosas que desde cedo o instruíram nas sagradas letras. Mas no ano 50, depois de Cristo, no decurso da sua segunda viagem missionária, Paulo e Timóteo se reencontram. E não está errado de falar de um reencontro, porque o primeiro encontro de Paulo e Timóteo acontece no ano 45, quando o apóstolo Paulo estava pregando com Barnabé na região da Galácia. Os estudiosos dizem que inclusive é possível que Timóteo tenha se convertido por ocasião daquela primeira viagem do apóstolo Paulo à cidade de Listra. Mas aqui no ano 50 acontece um reencontro. E a partir daqui então, Timóteo começa a seguir o apóstolo Paulo na segunda viagem missionária e na terceira viagem missionária, se tornando um grande cooperador do ministério do apóstolo Paulo, obviamente. Portanto, Timóteo não foi apenas um acompanhante de viagem, não foi apenas um carregador de mochilas. Na verdade, Timóteo foi um grande cooperador de Paulo, que se associou ao Paulo, ao seu sofrimento, à sua pregação e ao seu ministério de ensino. A prova é tanta que quando Paulo escreveu esta carta, ele estava pastoreando a igreja de Éfeso. Uma igreja cheia de desafios, de muitos desafios. A igreja de Éfeso, que havia sido plantada pelo apóstolo Paulo, durante a sua terceira viagem missionária. Esta mesma igreja que Paulo planta uma escola na casa de um homem chamado Tirano. Paulo teve uma experiência profunda, detalhada, por Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Desta escola, muitos cooperadores do apóstolo Paulo surgiram, como por exemplo Epáfras. Segundo estudiosos, Epáfras foi um desses homens que surgiu fruto desta experiência de ensino do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Epáfras, que mais tarde vai fundar a igreja de Colossos, para onde mais tarde o apóstolo Paulo vai enviar um dos seus maiores tratados cristológicos, que é a sua carta aos Colossenses. Mas depois de 3 anos de intenso trabalho nesta cidade de Éfeso, Paulo entende que agora chegou o momento de concretizar um plano antigo que ele tinha,
de viajar para a capital do império e fazer de Roma uma base missionária para pregar o evangelho na Espanha. Ele queria contar com o apoio desses irmãos, com as orações desses crentes. Paulo queria contar com recursos financeiros, porque ele gostaria de ir à Espanha pregar o evangelho e plantar igrejas, segundo o seu costume, e ele faz isso. Só que antes ele precisa passar em Jerusalém. Só um minuto. E a questão é que quando ele chega em Jerusalém, meus irmãos, os seus planos começam a dar errados. Porque há em Jerusalém agora uma turba de judeus esperando o apóstolo Paulo para persegui-lo e até mesmo para tirar a sua vida. Muitos desses judeus haviam perseguido o apóstolo Paulo em muitos lugares onde ele pregou o evangelho. Além de tudo, haviam muitos boatos a respeito de Paulo. Muitos diziam que Paulo plantava igrejas por dinheiro. Ele havia sido acusado muitas vezes de mercenário. Ele era acusado de pregar contra a lei de Moisés, a ensinar os pais a não circuncidar seus filhos. E quando ele chega em Jerusalém, essa turma está lá esperando ele, para fritá-lo. Ele é perseguido. Ele é espancado dentro do templo, enviado para Cesareia, onde ele passa 2 anos, preso em Cesareia. 2 anos depois, Paulo é escoltado como prisioneiro para a capital do império, e lá ele fica mais 2 anos, para enfrentar a primeira prisão na cidade de Roma, do ano 60 a 62. E desta prisão, Paulo escreve as 4 cartas, que é conhecida como as cartas da prisão, que é a carta aos Efésios, a Filipenses, a Colossenses e a Filemon. Para 2 dessas 4 cartas, Paulo pede orações, desejando sair desta prisão, porque ele quer voltar a pregar o evangelho. E quis a soberania e a providência de Deus que isso acontecesse. Quando o apóstolo Paulo é liberto, por vontade de Deus, ele volta a pregar o evangelho, e a sua intenção agora é viajar para a Macedônia. Paulo deseja supervisionar as igrejas que nasceram dentro do seu ministério. Ele deseja tratar de algumas questões internas, conflitos importantíssimos, seríssimos, que ameaçavam a saúde espiritual das igrejas. E ele viaja então com Timóteo rumo à Macedônia. Só que antes de chegar na Macedônia, ele também queria passar em Éfeso. Contudo, assuntos mais urgentes o aguardavam na Macedônia. Então, não podendo estar em Éfeso naquele momento, ele envia Timóteo para Éfeso e segue viagem para a Macedônia, e é aí que começa o ministério de Timóteo na cidade de Éfeso. Paulo pretende retornar da Macedônia para depois encontrar-se com Timóteo. Só que quando ele chega na Macedônia, ele percebe que ele iria demorar mais do que ele realmente gostaria. Então, não podendo estar com Timóteo presencialmente, ele escreve a sua primeira carta a Timóteo no ano 63 depois de Cristo. Pastor, tem alguma relação com o texto que você está pretendendo expor? Totalmente. É preciso, para compreender a passagem de 2 Timóteo que nós lemos, entender o propósito para o qual Paulo escreveu a primeira carta. E quando nós cruzamos os dados, as informações, nós vamos tentar entender que, na verdade, o problema que está relatado em 2 Timóteo, no texto que nós lemos, começou, na verdade, na primeira carta. E ele escreve, então, a sua primeira carta a Timóteo, no ano 63. E nesta carta, Paulo diz o propósito do seu escrito. Por exemplo, convido você a abrir a palavra de Deus, em 1 Timóteo, no capítulo 3, 1 Timóteo no capítulo 3, versos 14 e 15, o apóstolo Paulo deixa claro qual é o seu propósito de escrever esta carta para Timóteo. 1 Timóteo 3, 14 e 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte: escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Perceba 3 coisas aí. Paulo quer estar em breve com ele, mas está impedido no momento. Se eu tardar, significa que realmente ele está demorando mais do que ele gostaria. E em terceiro lugar, ele está escrevendo para que Timóteo
possa aprender a como proceder na casa de Deus, que, parafraseando as palavras do apóstolo Paulo, o que ele quer dizer a Timóteo é: coloque em ordem as coisas na igreja de Éfeso, Timóteo. Estou escrevendo a você para fazer isso. E, meus irmãos, os desafios que Timóteo tinha eram enormes, eram gigantes. Timóteo tinha que disciplinar presbíteros em pecado. Timóteo tinha que ensinar todas as classes de membros da igreja, os jovens, os anciãos, as idosas, as viúvas. Timóteo tinha que organizar a liturgia do culto em Éfeso, que tinha virado uma bagunça. E dentre tantos desafios de Timóteo nesta carta, Timóteo precisava ainda também confrontar uma série de questões doutrinárias que foram levantadas pelos falsos mestres. Os falsos mestres haviam chegado a Éfeso. E é interessante que, escrevendo o capítulo 20 de Atos, Paulo disse que isto iria acontecer. Se você for comigo, por exemplo, a Atos capítulo 20, por gentileza, abra sua Bíblia. A partir do verso 28, Paulo diz exatamente que isso iria acontecer. 20 e 28 de Atos dos Apóstolos, diz assim o texto bíblico: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo está dizendo que o fogo é de dentro para fora. A gente ensinando coisas pervertidas aos discípulos. E a metáfora que Paulo usa para descrever a atuação dos falsos mestres é identificá-los como lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Por isso Paulo havia deixado Timóteo a Éfeso. Na primeira carta, por exemplo, no capítulo 1, versos 3 a 7, o apóstolo Paulo diz esse propósito. Ele disse: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, Timóteo, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões, Timóteo, do que o serviço de Deus na fé. E o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia, porque Timóteo, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam em sua loquacidade frívolas, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem e nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Você ficou em Éfeso por este propósito, para admoestar a fim de que não ensinem outra doutrina. Só que 4 anos havia se passado, e Paulo escreve a sua segunda carta. E ao que parece pelo texto que nós lemos, que os falsos mestres ainda não haviam sido silenciados. Porque é exatamente isso que Paulo diz, a partir do verso 14. Eles ainda continuavam seduzindo a igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo então escreve esta carta, encorajando o jovem Timóteo a permanecer firme e pregar o evangelho com fidelidade, a despeito das perseguições, dos sofrimentos e das ameaças desses falsos mestres. Afinal de contas, Timóteo também tinha sido chamado para o ministério de ensino, o que certamente exigiria que Timóteo manejasse bem a palavra da verdade. Agora você está entendendo o que essas palavras significam, porque ela é dita dentro do seu contexto, e quando ela é falada dentro do contexto, fica mais fácil compreender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Portanto, meu propósito então, meus irmãos, com a exposição dessa passagem, o restante dos minutos que ainda faltam para mim, é identificar 2 instruções que o apóstolo Paulo oferece a Timóteo,
com a finalidade de ajudá-lo a desempenhar com diligência a tarefa de um obreiro aplicado. E eu quero dizer a você que, embora esta carta tenha sido escrita para um pastor, ou de pastor para pastor, isso envolve a mim e a você também, que trabalhamos no Ministério de Ensino. Seja um líder de grupo familiar, seja um professor de escola bíblica dominical, seja você um supervisor de grupos, um conselheiro, um discipulador, esta palavra é para todos aqueles que desejam manejar bem a palavra da verdade. Amém? Vamos então à primeira instrução que o apóstolo Paulo vai oferecer a Timóteo. A primeira instrução de Paulo a Timóteo se refere ao testemunho do obreiro. Confira comigo, por gentileza, o verso 14. Paulo diz: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Meus irmãos, perceba que o primeiro aspecto que eu quero destacar são duas atitudes que o apóstolo Paulo, que Timóteo deveria ter, que ele deveria adotar diante dos ensinos destrutivos dos falsos mestres. E a pergunta que nós precisamos responder é esta: quais eram as características desses falsos ensinos? William Barclay, um comentarista do Novo Testamento, responde a esta pergunta de três maneiras. Primeiro, William Barclay diz tratar-se de um intelectualismo especulativo. Isso significa que os falsos mestres combinavam elementos judaicos e gnósticos. E os resultados desta aliança herética provocou o surgimento de um falso intelectualismo que sustentava a ideia de que somente uma categoria de pessoas superiluminadas poderiam obter a salvação por meio de um conhecimento elevado. E mais especificamente por meio de um conhecimento esotérico. E nega-se, portanto, com esta doutrina, a obra gloriosa do Senhor Jesus, que é suficiente para salvar a todas as pessoas. Por isso que, escrevendo o capítulo 2, verso de 3 a 6, Paulo lança um machado à raiz das árvores, para destruir essa tendência. Quando Paulo mesmo diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por alguns? Não, Paulo diz: por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O Evangelho não é privilégio de uma categoria, de uma elite intelectual. A obra de Cristo é suficiente para salvar a todos. E aqui, por favor, eu não estou fazendo nenhuma referência ao universalismo. E Paulo, portanto, confronta esta tendência com esse pensamento. Mas a segunda coisa que William Barclay vai dizer é que havia a negação da ressurreição do corpo, porque os falsos mestres advogavam a ideia de que a ressurreição corporal era incoerente, muito possivelmente motivado pelo dualismo filosófico, a ideia de que a matéria é má e que o espírito é bom. E essa tendência é extremamente perigosa, porque criou mais dois outros erros. Primeiro, a do ascetismo rigoroso. E por isso nós temos que privar o corpo de alimentos, privar o corpo nos abster do casamento e de tantas outras coisas, porque no final das contas a matéria é má e o espírito é bom. E aí Paulo tem que escrever o capítulo 4 para dizer para eles que isto é ensino de demônios. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia com que induzem ao erro.
E Paulo vai dizer no final de tudo que aqueles que exigiam abstinência de alimentos e de casamentos não sabem nem na verdade, não sabem o que estão falando. E para eles, portanto, a ressurreição era uma ressurreição espiritual, que acontecia no momento do batismo apenas. E nega-se, portanto, a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário e o que Cristo ainda fará por ocasião da parousia da sua segunda vinda. Quando eu e você levantaremos do pó da terra para recebermos a herança que Deus nos prometeu em Cristo Jesus e nos abençoará, nos concederá um corpo glorioso para a honra e a glória do nosso Deus. Você está esperando este dia? Eu nunca lembrei de tanto desse dia como nos dias atuais. Depois de uma artrose na coluna, a coisa que você mais pensa é na ressurreição. É uma coisa muito boa para se pensar. Mas em terceiro lugar, William Barclay diz que havia também uma soberba arrogante, e que os hereges eram extremamente vaidosos, embora não entendessem nada do que eles pregavam. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Timóteo 1,7, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, e nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, diante deste compêndio de falácias, Timóteo deveria se esmerar, tanto na pregação da palavra, quanto na aplicação do ensino. E para que a sua missão fosse bem sucedida, ele deveria se esmerar na palavra de Deus. Para alcançar esse propósito, ele precisava adotar duas atitudes básicas. A primeira atitude, confira comigo o verso 14, na parte A. Timóteo diz o seguinte, Paulo diz o seguinte a Timóteo: recomenda estas coisas. Recomenda estas coisas. A palavra recomendar que aparece nesta passagem, ela também poderia ser traduzida por alertar. E essa palavra está numa forma grega que transmite a ideia de que Timóteo deveria continuar alertando a igreja sobre estas coisas, como ele diz aí no verso 14. E estas coisas, ou esta expressão aqui, é muito usada nas epístolas pastorais. Paulo usa muito isso em 1 Timóteo, em 2 Timóteo e também em Tito. E geralmente tem a ver com as palavras do apóstolo Paulo. É isso que significa estas coisas. Mas de forma ainda mais específica, William Hendrickson diz que tem a ver com o que Paulo diz dos versos 8 ao versículo 11, que eu queria ler com você. Veja só o que diz, capítulo 2, versos de 8 a 11, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Agora o apóstolo Paulo usa esse texto para dizer, através da vida de Timóteo, à igreja de Éfeso, ou alertá-los, ou lembrá-los sobre o conteúdo doutrinário do Evangelho, que inclui a ressurreição e a herança de Cristo. E nos versos 11 a 13, o apóstolo Paulo vai nos falar sobre as consequências inevitáveis de se negar estas verdades. Veja o que diz o verso de número 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. O que Timóteo tem que lembrar para a igreja de Éfeso é que existe uma consequência inevitável de negar a obra de Cristo Jesus. E a segunda atitude que Timóteo deveria ter era de dar testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras. E a pergunta que precisamos responder é esta: o que Timóteo deveria alertar para a igreja? Timóteo, obviamente, deveria alertar para que as pessoas evitassem contendas de palavras.
E a palavra contendas de palavras aqui é uma palavrinha só na língua grega, que significa batalha sem armas. O que Timóteo está dizendo é que havia uma discussão de palavras, uma briga de palavras, que ilustra muito bem uma prática de predileção dos falsos mestres, que gostavam de exibir o seu conhecimento em assuntos periféricos, mas que normalmente não os conduzia à piedade. E o problema, meus irmãos, é que todas as vezes que nós usamos o conhecimento para crescer, separados da piedade, nós nos tornamos orgulhosos e hipócritas. Foi por isso que Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 1, verso 5, o intuito da presente admoestação, Timóteo, visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. E aí Paulo orienta Timóteo para que ele lembre destas coisas, para que ele alerte a igreja a respeito deste perigo. Aliás, um dos pecados mais comuns que Satanás usa para nos enganar é o orgulho espiritual. É achar que você cresceu no conhecimento, tudo que você podia, e você passa, portanto, a invejar a si mesmo, a amar mais a si mesmo, a amar mais o seu conhecimento, você fica mais egoísta, mais indiferente, e consequentemente você se torna alguém estranho às verdades reveladas por Deus. Mas é interessante explicar aqui, quando Paulo instrui Timóteo a evitar contenda de palavras, não significa dizer que eles não deveriam discutir sobre absolutamente nada, como por exemplo, pontos centrais da fé cristã, da doutrina cristã. Aqui tem a ideia de contendas de palavras, ou Paulo está orientando a Timóteo a não discutir por ideias de palavras ou contendas de palavras, por causa da motivação que estava no coração dos falsos mestres, e que conduziam a dois problemas seríssimos. O verso 14 vai dizer que para nada aproveitam, número 2, exceto para a subversão dos ouvintes, para a ruína daqueles que estão ouvindo. O que Paulo está dizendo é que quem se envolve nesses tipos de brigas, de discussões, na verdade não cresce, nem aqueles que se envolvem, nem crescem aqueles que ouvem. E nós muitas vezes, infelizmente, nós às vezes somos desatentos quanto a isso, quanto às discussões tolas que geralmente geram divisões do nosso meio e promovem pecados terríveis. Paulo já havia dito isso tanto na primeira carta, como também na carta a Tito. Na primeira carta, no capítulo 6, por gentileza, vamos à primeira carta, no capítulo 6. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer aí. Primeira carta, capítulo 6, versos 3 a 5, é interessante. Paulo vai dizer o seguinte: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem manias, por quê? Por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Mas Paulo diz algo no verso 4. Paulo diz que isto gera apenas difamações. E difamações é um pecado seríssimo que nós cometemos no corpo de Cristo, meus irmãos. Difamações é manchar a integridade e o nome de uma pessoa. Eu me lembro de uma história que o pastor Arnaldo me contou certa vez, pastor da Missão Vida, de um pastor muito piedoso em Goiás, um homem de Deus, um homem crente, que foi difamado por uma irmã da igreja onde ele pastoreava, naquela cidade inteira, e onde ele ia, as pessoas olhavam para ele com certa indiferença. Ele se entristeceu muito, pensou em abandonar o ministério, em largar o ministério sagrado, até que um dia esta irmã procurou ele na casa dele, para conversar com ele e pedir perdão para ele. E ele perdoou,
esta irmã. Só que antes de despedi-la, ele fez um pedido para ela. Ele foi até a janela dele, abriu a janela, pegou um travesseiro, rasgou o travesseiro, tirou penas de dentro do travesseiro e lançou ao ar. E o vento o levou para fora de casa. E ele fez um pedido. A única coisa que eu quero pedir a você é que você recolha todas essas penas novamente e coloque de volta no travesseiro. E ela disse, mas isso é impossível. Ele disse, por quê? Porque o vento já levou tudo. É impossível você reunir pena por pena. E o pastor disse para ela exatamente isso. Você sairá daqui perdoada hoje. Mas nunca mais eu terei de volta a minha reputação porque você me difamou. E Paulo está dizendo que estas coisas promovem difamações que mancham o nome e a integridade de uma pessoa. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a segunda instrução de Paulo a Timóteo se refere agora ao preparo do obreiro. Verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A segunda instrução a Timóteo é que ele procurasse se apresentar a Deus aprovado. Perceba, meus irmãos, que depois de alertar a igreja sobre o perigo das brigas de palavras, agora o apóstolo Paulo está interessado na preparação de Timóteo. Isso significa que as qualificações de um presbítero, de um diácono, de um professor de escola bíblica dominical, de um discipulador, de um conselheiro, de um professor de seminário, jamais eximirá você da responsabilidade de crescer no conhecimento de Deus, a fim de servir ao povo de Deus de maneira mais habilitada, mais preparado para servir ao Senhor. E é o que de fato nós precisamos. Talvez muitas pessoas sejam desencorajadas a se dedicar de forma mais aprofundada no estudo das Escrituras, por causa de um espírito antidoutrinário no meio de muitas igrejas. Você já deve ter ouvido expressões como a doutrina esfria a igreja, o estudo da teologia torna você indiferente, orgulhoso, o estudo mais aprofundado da palavra de Deus fará de você alguém menos fervoroso, alguém mais incrédulo. Você já ouviu isso muitas vezes? A gente vive ouvindo isso o tempo inteiro. E nada mais longe da verdade, porque Deus deseja nos capacitar para servi-los habilitado, ou para servi-lo habilitado. E se isso é verdade, por que Paulo escreve em Efésios 4:11 que Deus deu mestres à igreja? Deus deu mestres à igreja para enfeitar a igreja ou para adornar a igreja com a sã doutrina? O propósito foi este. O propósito foi exatamente este. Então leia bons livros. Estude o máximo que você puder estudar. Eu me lembro de um sermão do Charles Spurgeon que é muito interessante. Um sermão intitulado Traga Livros. Nesse sermão, Spurgeon faz um comentário sobre o apóstolo Paulo. Ele diz que Paulo era inspirado por Deus e sempre desejava livros. Que Paulo pregou por 30 anos e desejava livros. Que ele tinha visto o Senhor e desejava livros. Que ele teve uma experiência maior do que a maioria dos homens do seu tempo, mas desejava livros. Que ele teve uma experiência mais ampla que outros homens, mas desejava livros, que ele tinha escrito a maior parte do Novo Testamento, e ainda assim, perto da sua morte, Spurgeon desejava livros. Ele queria continuar crescendo no conhecimento de Deus nos últimos dias da sua vida. Paulo quer continuar investindo em si mesmo. Meus irmãos, isto é maravilhoso. Porque se o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, e teve todas as experiências que são relatadas nas 13 cartas, e ainda deseja estudar, significa que eu e você temos uma dívida enorme, maior do que o que a gente imagina, conosco e com a igreja.
E por isso a gente precisa se habilitar, ser bem equipados para pregar a palavra de Deus. Portanto, cabe-nos então, meus irmãos, mostrar pelas Escrituras que o Espírito Santo nos guia pela palavra através da ajuda de obreiros que Deus qualificou para essa tarefa. É por isso que Paulo ordena a Timóteo: procura apresentar-se a Deus aprovado, Timóteo, como obreiro que não tem de que se envergonhar. A palavra procura, que aparece aqui no original, também pode ser traduzida por faça o seu melhor. Ou seja, Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, se esforce diligentemente, não para ganhar a aprovação de Deus, mas para que você se apresente a Deus aprovado. E de que maneira nós podemos fazer isso? Verso 15 diz: manejando bem a palavra da verdade. Maneje bem a palavra da verdade, para que você não seja envergonhado. Meus irmãos, nós precisamos entender um princípio básico que às vezes eu falo para os líderes de grupo familiar. Se você não estiver comprometido com o seu crescimento pessoal, eu duvido que você esteja comprometido com um rebanho de 12, 15 ou 20 pessoas. Se você não está interessado em si mesmo e em sua qualificação, em preparar-se para servir a Deus melhor, se você não está interessado em nenhuma destas coisas, ministério de liderança não é para você. Ministério de liderança para quem está interessado em crescer pessoalmente no conhecimento de Deus. E tem tantas coisas disponíveis hoje para os irmãos. Vocês não têm noções ou noção da quantidade de recursos que nós encontramos hoje para nos qualificar melhor. Essa palavrinha manejar que aparece aí, eu estou concluindo. Na língua grega ela tem o sentido de cortar direito, de ajuntar peças. É possível que o apóstolo Paulo esteja pensando na tarefa que ele tinha como construtor de tendas. E ao que tudo indica, é provável que Paulo tenha pego esse termo emprestado para se referir a um obreiro aprovado que maneja corretamente a palavra de Deus e principalmente sem distorções. Mas manejar a Escritura Sagrada, de acordo com como Deus revelou em sua palavra, porque nós temos um sério compromisso de honrar primeiro a Deus, com o nosso ministério de ensino, ou seja lá o que você pretenda fazer no corpo de Cristo. E aí eu queria encerrar hoje à noite, então, fazendo primeiro uma pergunta para você, depois fazendo 5 dicas. Você é alguém que está interessado em manejar bem a palavra da verdade, em ser qualificado para essa tarefa que Deus te chamou. Perceba, eu quero apresentar a você aqui rapidamente 5 dicas que acho que vai ajudar bastante você. Minha irmã, pode passar, por gentileza. São indicações de recursos didáticos para o processo ensino-aprendizagem da educação cristã. Primeira coisa que eu quero dar a você como dica é sobre algumas plataformas que vai ajudar nesse processo em que você deseja crescer e se aperfeiçoar no conhecimento de Deus. É o Logos. O Logos é uma plataforma extraordinária, meus irmãos. Ela é completa. Eu quero depois disponibilizar esses slides para vocês. Tá bom? Vocês podem tirar foto à vontade, mas depois eu quero passar para vocês. Eu gostaria que esse material chegasse às mãos de vocês. Vou passar rapidamente. Eu ainda tenho 4 minutinhos. Essa é a atual plataforma que o pastor Ricardo, inclusive, no Supremo Concílio deste ano, trouxe para disponibilizar gratuitamente para os professores e alunos da nossa igreja, que é Right Now Media. Também uma plataforma interessante, uma biblioteca cheia de vídeos com pregações, palestras, muitas outras coisas boas para você. Esse aplicativo, o Olive Tree, eu uso ele pessoalmente. Eu baixei essa Bíblia Almeida e atualizada, que já vem com o número de Strongs.
onde me dá a definição das palavras, o dicionário e também as palavras em grego e em hebraico, dos originais. Mas uma outra dica também é você seguir bons canais de teologia. Siga bons canais de teologia. Olha, você tem aí 2D de teologia, Didascalia. O Didascalia é um canal de um pastor chamado Paulo Won, que provavelmente ano que vem virá fazer parte da nossa conferência, como preletor aqui da nossa conferência. Ele tem um canal extraordinário. Tem aí o reverendo Augusto Nicodemos, o Teologar e muitas outras opções. Siga também sites e blogs de teologia reformada. A Monergismo é, para mim, o melhor site de teologia reformada no Brasil. Mas você tem, voltemos ao Evangelho, e você tem outras opções também. Isso aqui é interessante, cursos de teologia reformada, para você crescer no conhecimento mais formal, mais acadêmico. Eu fiz 4 indicações apenas, mas existem várias outras. Instituto Reformado de São Paulo, que é liderado pelo pastor Leandro Lima, é um pastor presbiteriano. Faculdade Internacional de Teologia Reformada, FITREF, que é muito boa também. Faculdade Teológica Reformada de Brasília, FTRB, e o Seminário Presbiteriano da Amazônia, o SPA. Por que eu estou fazendo indicações de instituições de teologia para vocês estudarem? É porque tem muita gente que tem dificuldade de se matricular numa instituição séria. E de forma mais objetiva, o que eu estou querendo dizer é que tem gente que tem pavor do liberalismo teológico e que, infelizmente, tem entrado nas instituições de ensino. O liberalismo, em linhas gerais, nega que a Bíblia seja a palavra de Deus. Então, a maioria dos seminários, ou parte de muitos seminários e instituições teológicas reconhecidas pelo MEC hoje, infelizmente, tem comprometido a autoridade das Escrituras. E aí, você precisa conhecer também a teologia. Eu disponibilizei aqui 5 departamentos, onde você pode entrar, você pode consultar, por exemplo, a grade curricular da JET, da Junta de Ensino Teológica da IPB, onde você vai aprender aí a estudar a teologia por departamentos, né? O que fica muito mais fácil, muito melhor de você poder investir em seus estudos. Então, concluo aqui a minha participação, pedindo a todos para que leiamos esse texto. Vamos juntos? O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse é o versículo chave da nossa conferência. Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigado, irmãos.